Então, galera, continuando, tá? 11. O filme Noel, O Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen, recria a trajetória do compositor Noel Rosa e os ambientes que ele frequentou. Com base nessa informação, podemos afirmar que se trata de uma obra, então, é uma obra biográfica tendo como tema a vida do compositor Noel Rosa. Então, não pode ser autobiográfica porque não é o Noel Rosa que está fazendo, né, contando essa história. Ela está sendo contada por alguém. Então, é uma biografia. 12. Esse texto tem a função de. Então, vamos ler aqui, pelo menos o fragmento, para a gente entender. Noel de Medeiros Rosa foi um dos mais importantes artistas da história da nossa música. Nasceu no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro. Filho de comerciante Manuel de Medeiros Rosa e da professora Marta de Medeiros Rosa. Compositor, cantor e violonista. Em seu curto tempo de vida, foi autor de mais de 300 músicas, entre sambas, marchinhas e canções. Entre elas, destacam-se Com Que Roupa, seu primeiro sucesso, Conversa de Botequim, Feitiço da Vila e Fita Amarela. Ficou conhecido como o Poeta da Vila. Muito cedo aprendeu a tocar violão e bandolim. Foi aluno tradicional do Colégio São Bento e, em 1930, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, curso que logo abandonou, pois já estava envolvido com a música e com a boemia. Formou com muitos músicos, Almirante, Braguinha, Alvinho e Henrique Brito, o conjunto Bando de Tangarás. Em 1934, casou-se com a Lindaura, moça de alta sociedade, mas tinha várias amantes e passava a noite nos cabarés do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, cantando, bebendo e fumando. Acometido de tuberculose, foi a Belo Horizonte para tratamento de saúde. De volta ao Rio de Janeiro, achando-se curado, voltou à vida boêmia. Morreu no dia 4 de maio de 1937, aos 26 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, ao lado da esposa e da mãe. Então, tá contando a história do Noel Rosa. Então, esse texto tem a função de informar o leitor sobre a vida de um compositor de sambas. Então, tá contando a história do compositor, né? 13. Encontra-se no texto algumas características importantes para compreender o biografado e sua obra. Entre elas, podemos citar. Então, 13. A atração pela vida boêmia. A fidelidade não é porque ele foi infiel, né? Dedicação intensa aos estudos de música. Ele não se dedicou só a isso, né? Ele teve outras coisas no meio. A preocupação com a formação de novos músicos, não. A versatilidade na abordagem de diversos gêneros musicais. Na verdade, o que se destacou ali foi a atração pela vida boêmia, né? 14. O texto caracteriza-se claramente como uma biografia em razão. Então, aqui está Cecília Meirelles, considerada uma das mais importantes poetisas da literatura de língua portuguesa. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio de Janeiro. Seu pai, Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, faleceu pouco tempo antes de seu nascimento. A menina passou a ser criada pela avó, Jacinta Garcia Benevides, desde que sua mãe, Matilde Benevides Meirelles, uma professora municipal, também faleceu quando ela não tinha ainda 3 anos de idade. Cecília foi a única sobrevivente dos 4 filhos do casal. Estudou na escola Estácio de Sá, onde concluiu o curso primário em 1910. Na época, o poeta Olavo Bilac
era inspetora escolar e foi de suas mãos que ela recebeu uma medalha de ouro por ter sido uma aluna exemplar. Então, aqui está contando a história, né, de Cecília Meirelles. Aí, a 14 está perguntando por que considera uma biografia. E o nosso gabarito, porque a exposição de informações sobre a vida de determinada pessoa. Então, conta, né, todas as características da vida de Cecília Meirelles. 15. Essa biografia resumida de Cecília Meirelles enfoca principalmente, então, sua atividade mais tarde, formou-se como professora, passou a exercer o magistério nas escolas oficiais da cidade, que era então a capital federal. Ganhou o prêmio Jabuti de Poesia por seu livro, faleceu em 9 de novembro. Aqui não conta muito das obras dela. Conta mais como que ela ingressou na vida acadêmica e coloca aqui que ela foi professora, né? Mas não dá ênfase nas obras. Então, nosso gabarito é letra C. Porque aqui fala aspectos da sua vida sentimental? Não, não é. Sua formação acadêmica e atividade profissional? Pode ser? Pode ser também, né? Aqui a gente pode dizer que temos 2 gabaritos. Seus contatos com grandes escritores da época, não. Os temas que inspiraram sua obra ficcional, não. Então, aqui está falando mais da sua vida profissional, principalmente como professor, da sua vida acadêmica, né? Então, pode ficar entre a B e C, tá? E, por último, transcreva do texto uma passagem que revela a importância da poetisa Cecília Meirelles. Então, aqui, a gente pode pegar no último parágrafo o fato de ela ter sido premiada com um Jabuti de poesia. Aqui, 1964, ganhou o prêmio Jabuti de poesia em seu livro Solâmpo. Mas qualquer segmento ali que destaca ela pode ser considerado, tá? Então é isso, galera. A gente fecha, né, nossa apostila 6 também com a parte de redação. Fechamos de gramática, fechamos de literatura. Então, estamos em ordem, tá? Até a próxima. Beijo, beijo.